Deus pode conceder a todos e todas igualmente esse dom e outros dons. Esse dom nos ajuda a identificar e conectar pontos. Steve Jobs sabia fazer isso de maneira extraordinária. Identificar e conectar os pontos. A serenidade, a paciência, a gratidão e a criatividade cria uma nova mentalidade em nós, em meio aos eventos imprevisíveis, em meio às coisas impensáveis. Sim, é nesse meio que nós podemos receber uma orientação extraordinária de Deus. Deus que é nosso Pai, está sempre pronto a nos oferecer instrumentos, recursos, para a gente enfrentar os ventos contrários. O nosso Pai Celestial nos instrumentalizou com o discernimento de espíritos, revelações de oportunidades, para tomar ciência de uma verdade oculta nas entrelinhas de algo inesperado. O Espírito nos concede visão de algo importante no meio das coisas ditas e não ditas, nas entrelinhas dos fatos e dos discursos e das falas. Há uma riqueza maravilhosa em nosso interior. Deus colocou uma riqueza extraordinária no interior de cada homem, de cada mulher. E colocou em nós uma tendência natural para o crescimento, para avançar. Mas nós precisamos descobrir essas riquezas extraordinárias que estão no nosso interior, para a gente saber lidar com as coisas imprevisíveis da vida. As coisas inesperadas da vida não podem nos sufocar, nos afogar, porque Deus nos fez com capacidade para lidar com as situações. Fazer de vítima não resolve, de pobre coitado não resolve, mas pedir que as pessoas tenham pena de você, isso não vai resolver. Nós temos que levantar a cabeça. Então, diante do surpreendente, nós precisamos fazer boas perguntas. Estar abertos a respostas também inesperadas. Aprenda a fazer boas perguntas. Aprenda a ouvir respostas inesperadas. Se perguntarem a mim o que eu faço, eu provavelmente responderei algo como: eu sou pastor, pastorei uma comunidade metodista e recentemente abandonei a advocacia para me dedicar ao estudo de filosofia e psicologia. Observe a minha resposta. Respondi permitindo que o meu interlocutor escolha possíveis ganchos para estabelecer um diálogo. Oportunidades diferentes. Isso funciona em meio às crises e às reviravoltas da caminhada. Temos que saber conversar, saber ouvir, dialogar no meio dos vendavais, das tempestades desse mundo. Perguntas e mentes abertas é um laço ao invés de um nó. Tem pessoas que são difíceis de prosperarem,
Porque elas aprenderam a dar nó, não dar laços. E a vida insiste para que a gente dê laços. Simpatia e não antipatia. Jamais diga não. Mas aprenda a dizer a conjunção mas, ao invés do não. Os advérbios talvez, possivelmente, são maneiras que a gente encontra para continuar a conversa. E enquanto há diálogo, enquanto há conversa, há diálogo e prossegue a nossa peregrinação rumo às conquistas. É impossível recusar as incertezas da vida. Você não pode viver sem incertezas. Ninguém vive. Não podemos ignorá-las também, nem ser vítimas permanentes delas. Também não. Nem agir com infantilização diante dos problemas da vida. Isso não vai te levar para frente. Isso não vai te colocar em destaque. A decisão acertada consiste em buscar a luz divina para enxergar as possibilidades de ação, de agir, entendendo que Deus continua tirando ordem do caos. Lá no início de Gênesis, Deus deu ordem e as coisas vieram a existir do caos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, pela fé, que para Deus não existem impossíveis. Que enquanto as orações sobem, os milagres podem descer. E que diz a palavra que Deus traz à existência as coisas que não existem. Meus irmãos e irmãs, pior do que o fracasso é não agir. Ou agir pelas emoções. Ou agir desconectado de Deus. Se você fracassar, entenda que fracassar só fracassa quem tenta. Que o seu fracasso é um experimento, que é uma oportunidade que você tem de aperfeiçoamento. Fracassou, volta, insiste novamente. Diante de novos desafios, transforme as restrições de recursos com o maravilhoso dom da criatividade. Onde todos veem problemas, como o exército de Israel, diante de Golias, Davi percebeu uma oportunidade. Davi viu um caminho em direção ao trono. O problema de Davi era grande, mas o Deus de Davi era maior do que o problema dele. Ele apelou para Deus e não foi a pedra que derrubou, a pedra derrubou Golias, mas não foi a pedra que liquidou com Golias. Davi se aproximou, pegou a espada e completou a sua missão. Então, a espada, para nós hoje, a espada é a palavra de Deus. A espada é um instrumento do Espírito Santo. Nós temos que nos apoiar, nos apropriar das promessas de Deus e agir sob a coordenação da palavra de Deus. Surpreendidos por circunstâncias aleatórias e fortuitas, trabalha-se com o que temos, com o que somos, com aquilo que está em nossas mãos. Não adianta você ficar olhando para o que o outro tem, como os recursos que o outro tem. Não, certamente você tem recursos, tem algumas coisas que já estão nas suas mãos. Raabe, por exemplo, ofereceu um esconderijo para os espias. Ela escondeu os espias. E por esse ato, ela foi incluída
na galeria dos heróis da fé. Lembre-se, Raabe era alguém que não se portava de acordo com a moralidade da época. Moisés tinha um cajado nas mãos. Deus disse: o que é que tens nas mãos? Um cajado. E aquele cajado se transformou numa serpente e depois num cajado novamente. A pergunta desse momento é: o que é que você tem nas mãos? Maria Madalena, uma mulher que também era estigmatizada pela sociedade da sua época, ela não tinha nada diferente que um vaso de perfume extraordinário nas mãos. Era só aquilo, mas era muito valioso. E ela derramou aquele precioso perfume sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia também fala de uma viúva que tinha só um pouco de azeite em casa. E sob a palavra do profeta Elias, ela atendeu, ela se convenceu disso, que tinha azeite, era pouco, mas ela tinha azeite, e aquele azeite se multiplicou, e ela resolveu o problema das dívidas que ela tinha, e ainda vendeu e ofereceu para muitos dos seus vizinhos. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque não acreditam nelas mesmas, não acreditam nos recursos que Deus colocou dentro delas e não acreditam no Deus que providenciou esses recursos. Se você não acredita em você, se você não acredita em Deus, então certamente você ficará pelos caminhos da vida. Você pode dar uma volta por cima com aquilo que Deus colocou em suas mãos, com aquilo que Deus colocou no seu interior. Mas lembre-se que um caçador inicia o seu aprendizado matando primeiramente gambá, tatu, tamanduá, para depois, se for para se defender, matar um leão. Ninguém começa a vida matando um leão logo no início. A gente começa de baixo, degrau por degrau. E as crises são degraus da nossa vida. As crises com as coisas inusitadas sempre revelam ou o que há de melhor em nós, ou o que há de pior em nós. O vendaval das crises soprará o trigo para um lado e soprará o joio para o outro lado. O vendaval revelará a banda boa e a banda má. Revelará a bondade e a maldade. Revelará lideranças verdadeiras e lideranças negacionistas. Revela a bondade em lugares que nunca poderíamos imaginar. São as crises que revelam isso. Então as crises são interessantes para a vida. Já que elas vieram, vamos aproveitar o máximo dessas situações difíceis que estamos vivendo. Aliás, a palavra crise tem dois significados importantes. Significa, primeiro, perigo. Toda crise tem um perigo, mas toda crise tem oportunidade. E aí estão as raízes etimológicas da palavra crise: perigo e oportunidade. Lidamos com as restrições, com medo, com as turbulências, com as escassez do tempo presente, mas mantendo os olhos abertos nas oportunidades, oportunidade de crescimento, de reflexão, de conexão e o desenvolvimento da nossa resiliência com as coisas
difíceis de serem mudadas. A graça de Deus pode nos dar capacidade para descobrir coisas boas, coisas imprevisíveis. Em tempos de adversidades e de escuridades, Deus inesperadamente nos surpreende em meio às incertezas da vida. Que o Espírito do Senhor te ilumine, te agracie com revelações, com discernimento, com sabedoria, com dom da ciência, com o dom da sabedoria, hoje e sempre. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, os nossos ouvintes, sobre o nosso país, as nossas autoridades, sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.